Amigo e Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais de luz, equipe espiritual responsável por essa atividade, que o amor, a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja envolvendo a todos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé nas energias curativas do corpo e da alma presentes aqui neste salão. Que essas energias curativas possam alcançar também os nossos familiares. Vamos nos tornar disponíveis, vamos ficar disponíveis para as reflexões dessa tarde. Que a espiritualidade maior intua nossa palestrante Márcia Matos na condução do tema dessa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira com a nossa querida palestrante Márcia Matos, que hoje ela nos traz o tema A Doença como um Alerta. Eu espero que vocês estejam bem atentos para as reflexões dessa tarde. Com vocês, Márcia. Boa tarde a todos e boa tarde também aos que nos ouvem pela TV Harmonia. Quando eu peguei esse tema, estava pensando sobre ele, eu me lembrei que quando a gente é pequeno, quer dizer, algumas pessoas aqui também devem ter passado por essa experiência, nas aulas de biologia, o professor ensinava para a gente que nós tínhamos no corpo os glóbulos brancos e que eles eram soldadinhos que defendiam o corpo. E quando havia uma infecção, alguma coisa, eles corriam para o local para defender o corpo como um todo, E isso provocava alguns sintomas. Na pele era aquela inflamação. E aí a gente sabia que qualquer coisa que acontecesse era um sinal de alerta. Alguma coisa no corpo não estava bem. Da mesma forma, quando tínhamos febre, Eu me lembro que o médico dos meus filhos, que era naturalista, ele dizia, olha, a febre é um sintoma, Então avisa a gente que alguma coisa não está bem. Mas também avisa a gente de que a gente tem força suficiente para lutar. Porque se não houvesse do organismo uma reação, não haveria febre. Então, de qualquer jeito, é uma reação do organismo. Mostra que ele está sadio e atento para restabelecer novamente a saúde do corpo físico. Com a alma não é diferente. Também o espírito está ali de plantão, presente, fazendo as defesas dele, defendendo os interesses dele, vendo se aquela realização daquela encarnação está coerente com a necessidade dele. E porque vivemos nessa vida, na maioria das vezes, inconscientes, só respondendo às coisas e sem grandes reflexões, nós terminamos repetindo comportamentos dia após dia e nos esquecemos da nossa realidade espiritual. Vamos seguindo em frente, absorvidos pelas necessidades do momento, fazendo planejamentos, tendo como base apenas a experiência no corpo, e em sendo tudo isso transitório, o corpo e as experiências com o corpo e as experiências na carne,
nós terminamos sem perceber dentro de nós o aspecto divino nosso. Não nos percebemos como espíritos também. E vamos deixando de lado, caminhando, seguindo. Enquanto tudo está bem, é possível permanecer nessa posição. E ela é confortável. Mas lá um dia, chega o tempo em que a gente precisa ampliar a nossa consciência. E nesse momento é feito um alerta. O alerta, um dos alertas é exatamente a doença. Seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. É sempre um alerta. Da mesma forma que os sintomas apontam para um problema no corpo físico, a doença como um todo aponta para alguma dificuldade no plano espiritual, no nível espiritual. Há alguma coisa que precisa ser olhada. E não se trata apenas de karma, de questões não resolvidas. Se trata do compromisso espiritual evolutivo que todos nós trazemos em nossa consciência espiritual. Nosso espírito sabe o que precisamos alcançar e que, às vezes, a estrutura em que vivemos está nos afastando dessa realização. Então, é preciso chamar a nossa atenção. Isso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais amplo. Mas também é um convite para o que nós estamos fazendo da nossa vida. E um convite maior ainda, para que a gente leve em conta a nossa mortalidade. Porque até na mortalidade, que é algo tão óbvio, porque todos nós, ao nascermos, sabemos que vamos morrer, todos nós acompanhamos desencarne das pessoas, todos nós acompanhamos desencarnes na família, na televisão, em todos os lugares. Nós fazemos questão de não pensar sobre o assunto, de ignorar, porque entendemos que isso pode ser constrangedor, isso pode afetar nossa alegria, nossa felicidade, nossa paz. Especialmente no Ocidente, nós cultivamos essa distância da morte. Cultivamos esse não envolvimento com essa mortalidade. Mas, curiosamente, somente quando olhamos a nossa mortalidade é que nos descobrimos imortais. Porque a imortalidade, ela vem para a consciência exatamente quando nos damos conta da mortalidade do nosso corpo físico, da finitude das experiências dessa vida, de como tudo acaba de alguma forma, de como tudo tem um ponto final. E nós passamos ao longo de nossas vidas por muitas mortes. Podemos passar pela experiência da perda de alguém que amamos, separações, situações econômicas difíceis, doenças. Em cada uma dessas experiências, nós estamos de alguma forma morrendo, porque está pondo-se um ponto final em cada etapa. E isso, todas as vezes que isso acontece, é nos dada a oportunidade de refletir sobre a nossa imortalidade. Nós percebemos porque, às vezes, diante de tanta dor, de alguma confusão bem grande em nossas vidas, a gente pensa que não suporta mais. Diante da perda de alguém querido, a gente chega a achar que morreu também e que não haverá mais vida. Mas daqui a algum tempo, a gente sente nascer dentro da gente novamente o desejo de viver. Sentimos novamente renovar nossa energia, nossa esperança. Nos envolvemos, às vezes, em coisas diferentes que nunca antes tínhamos imaginado. Pessoas que perdem entes queridos na violência do mundo moderno, elas tendem a se envolver em campanhas pela paz, elas tendem a se envolver em lutas de maior significado do que até então em sua vida. Isso porque elas entraram em contato com a mortalidade do seu corpo físico, a mortalidade da experiência daqui do agora, né? A experiência de um relacionamento, a experiência de um status que a gente alcançou e que depois perde por algum motivo. Então a gente vai percebendo, a vida não pode ser só isso. Se este corpo está adoecido,
mas eu posso sentir a minha alma não doente. Eu posso sentir em mim o desejo de viver, o desejo de curar-me. Eu posso sentir a vontade que eu ainda tenho de passar por alegrias, por experiências construtivas, o desejo de ser feliz. E aí a gente começa a movimentar a nossa forma de pensar. Porque a felicidade não pode estar ancorada no que é passageiro, porque senão a felicidade vai embora também. Se só for objeto de minha felicidade aquilo que vier do externo, eu vou estar sempre tendo que renovar experiências de felicidade. Porque se é o casamento, se é o corpo físico, se é a conquista, o sucesso, na nossa sociedade nós achamos tudo isso muito importante. Há muitas pessoas que só se sentem vivos quando percebem que estão em sucesso, conquistando coisas, obtendo bens materiais. Não que isso seja negativo, mas achar que essa é a única forma de se sentir vivo é preocupante, porque pode passar, porque não alcança a essência do ser. Então, de repente, eu me vejo envolvido na infelicidade, me vejo envolvido na dor profunda. Mas essa dor é exatamente para que eu busque a felicidade que não se acaba, que não pode ser destruída simplesmente por eventos transitórios. Porque o amor hoje vai embora, amanhã ele chega de outra forma, chega através de outro parceiro ou parceira, chega através de um projeto que nunca imaginamos. A doença vem, mas depois a gente se cura. Todas as coisas que nos acontecem, boas ou ruins, elas passam. Não tem como não passar no mundo físico. Mas a gente percebe que algo permanece vivo. Permanece viva a nossa vontade de vencer tudo isso. Permanece vivo o nosso desejo de transformar a nossa vida em algo melhor. E é essa situação de dor que faz despertar na gente o desejo de nos conhecermos de forma mais profunda. Na verdade, os ciclos encarnatórios nada são mais do que um processo de autoconhecimento. Um processo de autoconhecimento profundo. Porque não apenas trabalhamos com a estrutura egóica, não apenas trabalhamos com as questões que nos façam conviver bem socialmente ou progredir socialmente, mas principalmente faz com que entremos em contato com a nossa verdadeira realidade. Somos um corpo físico porque estamos usando um corpo físico, mas na realidade nós somos espíritos eternos. Então o autoconhecimento nas experiências encarnatórias, que se traduz também muitas vezes em experiências com doença, nada mais faz do que ativar em nós a capacidade de nos percebermos como realmente somos. Não seres limitados, joguetes das experiências, que pode adoecer hoje, morrer amanhã, ser ferido depois de amanhã, que sofre e não sabe o que faz com o seu sofrimento. Mas somos seres que planejam a própria vida, somos seres com um destino maravilhoso e que precisamos ter consciência. Somos seres que temos potencialidades que não usamos, porque nos contentamos em usar apenas as potencialidades que numa encarnação são possíveis e que se lida apenas com o que é concreto, com o que é objetivamente material. André Luiz, ele nos ensina que nosso psiquismo tem graus, tem o inconsciente, o consciente, o superconsciente. E cada situação dessa representa uma experiência do espírito. Porque para o espírito não existe o passado, o presente e o futuro. Na verdade, ele transita por essas experiências, sempre que necessário, como se fosse um eterno presente. Para nós aqui encarnados na Terra, nós vivemos a experiência demarcada do presente, do passado e do futuro. Embora, se bem refletirmos sobre o presente, a gente vai ver que é uma coisa que escapa sempre, né? Porque no momento que eu faço alguma coisa que eu desejava fazer, eu estava desejando, quando eu realizo, já se torna passado imediatamente, né? Cada palavra que eu digo, cada vez que ela soa, ela já se tornou passado.
Então, o ser espiritual, ele transita por essa experiência de uma forma diferenciada, como se todas elas fossem um eterno presente. Então, nós temos no nosso subconsciente as experiências que já conquistamos, as experiências que estão em outras vidas, as experiências que estão ligadas à nossa infância nessa mesma encarnação. Tudo isso transita pela nossa mente de alguma forma e nós vivemos ao mesmo tempo que estamos vivendo o presente. E muitas vezes essas coisas, essas experiências revividas, são acionadas por outros eventos externos e faz com que a gente fique deslocado na situação de encarnados entre o tempo e o espaço. Então, eu posso estar reagindo hoje por uma circunstância em que eu passei por experiências de outras vidas. Eu posso estar extremamente mobilizada, por exemplo, depois de um parto, de um primeiro filho, com a experiência que eu tive na minha infância, com o meu nascimento. Então, não existe uma demarcação. Na hora da experiência, todas as experiências semelhantes se reúnem muitas vezes. Fazem com que a gente tenha novamente no presente uma experiência passada. Claro que vivendo de outra forma, mas ainda assim é o passado. O presente é a experiência de construção. É a experiência que a gente realiza, a gente corrige o passado. A gente traz alguma coisa para o concreto. E isso é muito importante para o espírito. O presente é exatamente a possibilidade de realização. Mas não pensemos que o presente está isolado do passado. Quando fazemos a correção, estamos de fato no presente. Mas o que está exigindo correção, muitas vezes está no passado. Ou está no passado e também está no presente. Então o espírito precisa transitar nessas áreas. Porque a gente precisa trazer também para a nossa consciência que muitas vezes reagimos e sofremos não somente por um evento que aconteceu, mas muitas vezes por uma série de eventos que aconteceram ao longo de nossas encarnações e que se repetiu e que é importante para o meu espírito trabalhar. Uma criança, por exemplo, que foi abandonada pela mãe na infância e que começa a se tornar uma pessoa revoltada, infeliz, chega na idade adulta ainda infeliz e revoltada, não quer dizer que foi apenas aquele abandono. Pode muito bem ter sido experiência em outras vidas em que ela foi abandonada. Então, todas essas experiências se juntam, se unem para fazer um único convite. E aí a gente trabalha com a qualidade. Quem é abandonado precisa aprender a amar. Pode parecer duro e difícil para a gente, mas é a verdade, é o convite. A cada experiência há um convite. Como a doença traz para a gente o alerta de que somos espíritos imortais e precisamos pensar na nossa imortalidade. Precisamos dar um espaço para que a nossa alma faça parte de nossa vida. E isso é o que devemos nos perguntar. Eu me comporto, eu vivo como um espírito imortal? Ou eu vivo apenas como essa personalidade transitória? É preciso convidar a alma para participar da vida, porque é ela que tem as instruções necessárias para a nossa caminhada aqui nesta vida e para que essa caminhada seja proveitosa. E esse convite deve ser aceito. É como se fosse Jesus também nos chamando, repetidas vezes, para que possamos ser inteiros, para que não possamos ser metades. Porque às vezes a gente pensa que precisa ser apenas uma coisa. Tem pessoas que acham que podem viver a vida aqui como se fosse a única coisa. Mas também tem aqueles que quase não vivem a experiência do corpo físico, pensando apenas que é espírito. Só que essas coisas são as duas necessárias. Lá no Evangelho de Jesus, tem um determinado momento em que perguntam a Jesus: é lícito pagar tributo a César? E eles fizeram isso porque queriam que Jesus se posicionasse, porque eles tinham a esperança que Jesus fosse um revolucionário e fosse expulsar os romanos e fosse trazer a libertação. E aí eles perguntam: é lícito pagar os tributos? Eles estavam lá reclamando, como a gente reclama hoje, né? Dos tributos que pagamos também. E aí Jesus dá uma resposta simples. De quem é a imagem que está aí na moeda?
E aí eles dizem de César. E aí Jesus responde, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos essa ambivalência, essa dualidade que precisamos transformar em unidade. Nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos cuidar da experiência nessa encarnação, nós precisamos viver com todo o amor essa experiência daqui e da agora, porque ela é muito importante para a evolução espiritual, senão a gente não precisava reencarnar. A gente podia ter ficado no mundo espiritual, mas como não é possível evoluir sem reencarnar, nós precisamos desse corpo material, nós precisamos dessa experiência. Então é preciso respeitar a experiência na matéria, porque ela é quem vai ajudar o espírito a se conhecer cada vez melhor. É um processo em que ele se torna cada vez mais o ser que ele é. Nós sabemos que o princípio inteligente, ele viaja pelos reinos mineral, vegetal, animal e finalmente chega no reino humano. Toda a experiência por esses reinos que ele passou, ele conserva até chegar no reino nominal. Quando ele se torna, então, um espírito, porque ele já se individualizou. O princípio inteligente, que era a energia geral, ela se torna uma individualização. Então, nós nos tornamos um ser. E começamos a trabalhar através do livre-arbítrio para que sejamos cada vez nós mesmos. E isso é feito através das experiências na carne. É na carne, é olhando para o outro, é recebendo a devolução do outro, é convivendo, é lutando nas fases primitivas, brigando nas fases primitivas e nas fases mais evoluídas, trabalhando, se doando, se entregando. É nessa luta diária que nós nos transformamos, de fato, em espíritos, de fato, em seres individualizados, divinos e individualizados. Então, a experiência no corpo é importantíssima. Mas a experiência espiritual também é importante. Ainda no corpo físico, nós precisamos acordar a nossa situação de divindade, porque senão nós terminamos ficando esquecidos e começamos a viver de forma apenas material. Quando estamos focados apenas no presente, nós temos a tendência de nos robotizarmos. Nós começamos a tornar a vida mecânica. Só responder e fazer. A gente acorda, tem que ir para ali, tem que fazer aquilo ali, tem que resolver aqui, vai para ali. Até o lazer se torna mecânico. Não, hoje é sexta-feira, eu tenho que ir para o barzinho. Não, amanhã é sábado, eu tenho que fazer. Então a gente vai fazendo e nem sabe exatamente o que a gente tanto está fazendo. E nem sabe o que a gente está tanto buscando. Só que a alma sabe. A alma sabe o que ela está buscando. E por isso ela sempre age na forma de que a gente volte para o objetivo mais importante, para que a gente não fique robotizado, para que a gente não se esqueça de quem somos e fique vivendo apenas essa vida daqui do agora. Da mesma forma, o superconsciente, que André Luiz vai dizer que é onde estão todas as qualidades espirituais, todas aquelas que manifestaremos quando nos tornarmos perfeitos, já estão disponíveis no nosso superconsciente. Da mesma forma que o espírito viaja do inconsciente, ou seja, do passado para o presente, ele também pode viajar para o futuro. Ele também pode acessar essas qualidades conscientemente. Tudo depende do quanto nós envolvemos conscientemente com a nossa tarefa espiritual. Tudo depende de quanto a gente vai aplicar no nosso processo evolutivo. Então, é preciso sondar essas experiências, porque lá está a vontade que não desanima, lá está o amor que nós precisamos, lá estão as possibilidades de cura. Todas essas estão no nosso superconsciente e nós precisamos fazer esse contato. Mas esse contato só é feito quando nos percebemos imortais e quando nos dedicamos à nossa imortalidade. Então, a doença traz a lembrança mais importante da nossa existência. Se este corpo físico é mortal, eu sei que permaneço, porque o espírito é a testemunha da experiência, então algo vive em mim para sempre. Então, vamos atender a este algo que vive para sempre, que é o nosso espírito.
Então, a gente vai utilizar de várias formas, né, para poder fazer conexão. Uma delas é a oração, é a mais simples, é poderosa. Não aquela oração decorada, que a gente repete quando está cansada, mas aquela oração que a alma está envolvida. Quando a gente conversa com Deus, como Jesus nos ensinou, fechar a porta do quarto e em silêncio procura o Pai. E o Pai que escuta o silêncio te escutará. Então é no silêncio que a gente encontra o divino. É no silêncio que a gente acessa os níveis mais altos de nossa consciência. Então é lá no silêncio que a gente vai encontrar a cura, a vontade, a fé, vai fortalecer a esperança e vai encontrar recursos para viver essa experiência, porque a doença também nada mais é do que uma experiência pela qual o espírito passa, com algum aprendizado para ser feito. Então essa conexão vai também elevando o nosso padrão vibratório. Da mesma forma que quando ficamos no passado, nas experiências e eu estou falando passado, nas experiências desagradáveis, não estou falando nem do que a gente já aprendeu, porque o que a gente já aprendeu do passado a gente usa e é bom que a gente use. Nossa inteligência foi desenvolvida por várias experiências do passado. Mas quando a gente faz contato com coisas negativas, se a gente se demorar no passado, a gente deprime. A gente fica afastada da vida, a gente perde energia e nem sabe o que está acontecendo. No presente, como a gente disse, a gente fica robotizada. E se nós nos dirigirmos ao nosso futuro, que é o superconsciente, nós vamos fazer conexões com as nossas almas, vamos atrair a companhia de espíritos de níveis mais elevados. Porque o nosso pensamento, no lugar onde nos colocamos, nós atraímos pessoas semelhantes a nós, encarnados e desencarnados. Nós fazemos amizades e temos preferência pelas pessoas que pensam como nós. Então, estamos todos no mesmo momento evolutivo e não iremos para lugar nenhum. Então, é preciso haver essa transição. O passado para recolher a experiência e corrigir o que precisa ser corrigido. O presente para executar a transformação. E o futuro para a gente se habituar a viver com todas as qualidades que nos foi dada por Deus como herança, como seus filhos que somos. Então, precisamos fazer essa transição. E na oração a gente consegue fazer, porque aí se eleva o padrão vibratório. Se no passado, nas experiências negativas, a vibração baixa, na experiência com o superconsciente, a vibração é alta. Então, a gente vai atrair espíritos que têm nível superior, ou seja, que já compreendem para além da matéria, que têm uma vibração diferenciada, que têm pensamentos mais amplos, que percebem as coisas de outro nível. E aí a gente vai se acostumar a pensar nesse nível evolutivo. E aí, com o tempo, a gente vai trazer para o presente essa capacidade de viver no nível mais elevado. A gente faz isso pensando em coisas profundas, tirando um espaço na nossa vida para meditar sobre a vida, para meditar sobre Deus, para meditar sobre o amor, sobre a eternidade, sobre a natureza, lendo bons livros que falem sobre essas coisas, de autores que tenham experiência, conhecimento, investimento no próprio autoconhecimento e na própria iluminação. São esses seres, esses livros e essa dedicação a esse pensamento, além da oração, que faz com que a gente vibre em outros níveis e consiga perceber as coisas melhor. É claro que quando a gente está embaixo, né, a gente não consegue ter uma visão geral do mundo, do espaço que nos rodeia. Mas se subirmos ao monte, quando a gente olha, a gente vê muito mais coisa. Vê coisas que a gente não tinha visto. Então, quando a gente ora e quando a gente se coloca no nível de vibração mais alto, também através das boas leituras, a gente consegue perceber mais amplamente a nossa situação. E aí é mais fácil nos libertarmos. Porque muitas vezes nossa mente está estreitamente vinculada ao problema. E aí não acha solução. Outras pessoas, olhando o nosso problema, podem ver várias soluções, mas nós estamos tão atrelados ao problema que não vemos solução alguma. Assim, quando passamos pela experiência da doença, se deixarmos que a nossa mente fique focada na experiência da doença, nós vamos ficar restritos e ilimitados. Não vamos poder transcender essa experiência.
não vamos poder alcançar a cura. Ou podemos até alcançar, porque muita gente alcança, preocupa-se apenas com o corpo, toma um remédio e se cura, mas volta a adoecer em outro momento. Volta a ter dificuldades, porque o aprendizado mesmo não foi realizado, que é a transcendência, começar a deixar espaço para essa alma. E no cotidiano, nós devemos também viver como espíritos imortais. Devemos viver observando esse mundo das duas formas, da forma limitada da nossa personalidade transitória e da forma ilimitada da nossa personalidade eterna. São duas visões que a gente vai educando, que a gente vai convivendo e olhando sempre para o pensamento. Que o pensamento é condutor da realidade. Até no mundo espiritual, nós sabemos que os espíritos modelam todas aquelas casas, tudo que aparece no mundo espiritual e que às vezes até a gente estranha, eles modelam pelo pensamento. E nós também modelamos pelo pensamento, só que a gente pensa num objetivo e trabalha concretamente para realizar. A gente pensa, não tem nada no mundo que seja feito sem um pensamento. Se eu sou um engenheiro e penso numa casa, eu tenho que bolar primeiro a casa na minha mente, para então ver quais são as formas que eu tenho para concretizar essa casa. Então, nosso pensamento é sempre criador. Ele sempre tem possibilidades. Só que, às vezes, a gente pensa no negativo apenas. Às vezes, a gente tem uma noção, um aviso, né? Estou com uma doença gravíssima. Aí a gente já se pensa morto. Não esquece, na verdade, que, em sendo espírito mortal, a gente precisa ter uma visão mais ampla. É claro que a visão do médico pode estar corretíssima, mas ele está olhando apenas um corpo biológico. Ele está vendo apenas algo que funciona da forma biológica, material. Mas isso não é verdade na sua totalidade. Mais do que uma pessoa doente, tem um espírito ali passando por aquela experiência. E esse espírito pode modificar a experiência, se interessar a ele. Esse espírito pode aprender o que está ligado àquela experiência da doença e não precisar mais ficar doentes. Mas, para isso, ele precisa ter consciência de quem é. Ele precisa perceber-se e viver como espírito imortal. Ele precisa se lembrar de que é um filho de Deus e que dentro de si existem qualidades divinas. Esse é o grande autoconhecimento e o nosso grande desafio. Só que a gente se perde nas nossas dificuldades. A gente acredita tanto que essa vida é real, concreta, que a única né? Que a única realidade, que a gente esquece de tudo mais. Embora a vida nos mostre outras coisas. A gente vê as pesquisas médicas, quantos erros ao longo do tempo são desfeitos. Qualquer cientista sabe que o conhecimento científico é provisório. É um conhecimento garantido? É uma conquista humana? Com certeza. Ajuda muita coisa? Ajuda. Mas existe uma série de equívocos. Várias transformações são feitas quando se continua estudando. Né? A gente olha para trás e vê, né, quantas transformações no que a gente imaginava, quantos cientistas fantásticos, inteligentes se enganaram. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento científico para dar suporte à nossa experiência no corpo, mas a gente não pode esquecer da experiência religiosa, da experiência com o divino, porque ela é anterior. A matéria surge depois, não foi a matéria que surgiu antes. Quem surgiu antes foi o espírito. Não é esse planeta que surgiu. Antes disso, quem surgiu foi o mundo espiritual. O mundo espiritual antecede ao mundo físico e precede. Depois que o mundo físico acaba, o mundo espiritual continua existindo. Então, quando a gente tem essa dimensão, as coisas mudam, o olhar muda e a ação muda. E aí é preciso, aí é fácil encontrar forças internas para trabalhar a própria vida, para modificar a experiência. Porque se nós escolhemos, ou se nós, equivocados, terminamos numa determinada direção, nós mesmos podemos mudar nosso caminho. Nós mesmos podemos mudar a experiência. Mas é preciso antes ter esse olhar. É preciso antes ter esse cuidado, esse zelo com a própria imortalidade. Para que não precisemos de sucessivas doenças, sucessivas experiências, somente para que a gente descubra quem somos.
podemos já começar a refletir nisso agora, já ter a nossa dedicação a esse tempo, a nossa entrega, porque aí, quando a gente se dá conta de quem é, quando a gente se conhece tão profundamente, que se percebe como espírito, a gente vai ver que não precisa tanto drama como a gente faz. Que, na verdade, existem coisas, a maioria das coisas que nos atormenta, que nos angustia, não são grandes coisas. Que, na verdade, existe apenas o mais importante, que é o essencial. Como já dizia, não, o essencial é invisível para os olhos. A gente precisa buscar. Da minha vida toda, da experiência, das limitações que eu tenho, o que é essencial? Nós precisamos ter um propósito para nossas vidas. Já temos um planejado antes de encarnarmos, mas aqui agora é preciso ter em mente o nosso propósito. A quem eu sirvo? À matéria ou ao espírito? Ao humano ou ao divino? Como é que eu vou colaborar com a minha vida para que floresça a minha vida e a vida de todos? Que cada um de nós é importante para o outro. Cada um de nós é uma centelha que vibra e que pode tranquilamente oferecer ao outro a sua vibração. Precisamos pensar na paz, precisamos pensar na alegria, mas na paz e na alegria duradoura. Não aquela que a gente passa alguns minutos, algumas horas e depois acaba e a gente fica até triste. E aí entra na loucura de procurar outra experiência alegre, incapazes de conseguir sustentar a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria vai nascer na minha alma. Quando eu estou alinhada com o meu espírito. Quando eu sirvo a algo que é maior do que o meu ego. E que esse algo me aproxima de Deus. Essa é a grande tarefa na doença, descobrir, viver e ser o que se é, um espírito imortal. Saber que essa vida precisa ser espiritualizada e que nós é que podemos fazer isso, no corpo físico. Porque se um dia ela foi muito bárbara e hoje ainda vemos cenas terríveis no mundo de violência, de desrespeito, de discriminação, de preconceito, de guerras, nós precisamos encontrar respostas para essas situações. E a resposta é sermos seres espirituais. A resposta é sermos seres de paz, de amor, estarmos sintonizados com o divino, estarmos sintonizados com as potências angélicas, para que elas possam desenvolver em nós essa capacidade de permanecer em paz, de permanecer em amor, de estar cheio de esperança, de colaborar com a sociedade da gente, dando a todos a oportunidade de ver que pode ser feito de outra forma, que não precisa ser como temos feito até hoje, que pode ser diferente. E a gente só faz isso quando a gente vive isso. É a melhor forma. Enquanto a gente não vive, a gente vai orando e se esforçando. Mas cada conquista que a gente faz de melhoria, de espiritualidade, a gente ajuda o próximo, a gente ajuda o planeta, a gente ajuda a sociedade. E isso é um dos objetivos da encarnação. Os espíritos nos ensinam que tem 2 objetivos para estarmos aqui encarnados. Primeiro é a nossa evolução. Segundo é ajudar na evolução do planeta e dos outros. A nossa tarefa é muito importante. Então não vamos deixar que pensamentos ou sentimentos negativos invadam o nosso ser. Faça com que a gente não tenha confiança na vida, não tenha confiança em Deus. E muito menos que uma doença possa nos fazer tristes, possa nos fazer desistir da vida. Porque a vida continua. Ainda que essa doença seja mortal, nós vamos continuar a nossa experiência. E há sempre muita coisa para fazer. Porque a nossa busca essencial, o que nosso espírito procura, é estar novamente com Deus, exatamente como quando ele foi criado, com a diferença que é consciente de quem é. Amando a esse Deus por conhecer-se e por conhecer a Ele, através da própria experiência, através da própria caminhada. E esse é o grande desafio, mas não é impossível. Já caminhamos muito, já estamos preparados para chegar lá. Então eu desejo a vocês um bom tratamento espiritual, que Jesus nos abençoe sempre e que a gente possa,
nas nossas vidas, está sempre fazendo essa caminhada consciente. A diferença é a consciência, porque a gente vai ser levada de roldão. A gente vai ser levada de roldão. A gente vai adoecer, a gente vai sofrer, e de alguma forma a gente irá. Mas, se a gente tem consciência, se a gente se determina para ajudar o nosso próprio processo evolutivo, as dores são menores, os sucessos são maiores e o tempo é mais rápido. A gente chega mais rápido aonde quer, quando a gente tem consciência, quando a gente desperta. E esse é o desejo que eu tenho para vocês, que possam, como todos nós aqui, né, despertarmos para Deus, para o amor, para a paz, para a saúde, para a felicidade, para a alegria. Que Jesus nos abençoe.